Connosco António Rapão Subtil, advogado. Muito obrigada, doutor, por estar connosco. Já lá vamos às justificações apresentadas por Pedro de Lille para renunciar ao cargo. Olhando agora para este novo advogado oficioso, não teve tempo e pediu esse tempo para se inteirar deste mega processo. A juíza não lhe concedeu esse tempo. Poderá haver aqui alguma consequência daqui para a frente? Poderá ser pedida a nulidade da audiência, por exemplo, de hoje, mediante o facto do advogado não ter efetivamente tido esse tempo para se inteirar? Eu penso que será difícil uma nulidade num ato processual em que as testemunhas são do Ministério Público, em que é necessário naturalmente proteger a defesa, mas não haverá fundamentos, no meu entendimento, para essa nulidade, esse vício da intervenção do advogado. E, no entanto, o advogado tem toda a razão. Ele sendo nomeado, ele tem o direito de se inteirar do processo e o normal é que seja dado um prazo curto e 48 horas é o mínimo que se pode, digamos assim, dar para alguém que toma conta de um processo de centenas de páginas de dossiês enormes. Agora, o problema é o outro, é que o advogado que renuncia não pode renunciar em termos imediatos. Então, um dos princípios deontológicos a proteger é que o cliente não pode ficar sem advogado. Por isso, aquela ideia de que eu agora vou-me embora, renuncio e em termos imediatos não existe. Quanto a isso, há uma falta efetiva do requerimento de renúncia. E que tipo de consequências é que pode haver para Pedro de Lille, doutor? As consequências é uma questão deontológica, quer dizer, ninguém pode deixar um cliente sem defesa e muito mais num processo deste tipo. Ainda que se invoque para proteger a independência e a dignidade, é discutível. Eu tenho uma posição muito radical. Eu acho que neste caso, quando a dignidade e a independência podem estar a ser tocadas pela intervenção do tribunal, leia-se de um juiz, de um procurador, é dever do advogado resistir. Resistir, eu diria, até quase à ofensa corporal. Não é? Porque é esse o papel do advogado. O advogado tem que manifestar na defesa do seu cliente toda a capacidade, toda a força para resistir a ofensas jurídicas ou outras que seja. Depois tem que reagir de modo próprio contra quem o ofendeu, fazendo queixa. No processo faz reclamações e recursos, pode também reclamar para o Conselho Superior de Magistratura, para a Ordem dos Advogados, e depois, se foi ofendido pessoalmente na sua honra e dignidade, deve manifestar-se, como entender, contra quem preferiu tais ofensas. Agora, o que me parece discutível, neste caso, atendendo à complexidade do processo e ao conhecimento que o advogado tem do processo, é que perante uma incompatibilidade com o juiz, ainda que grave, não vou comentar porque não a conheço, ainda que muito grave, e ainda que radicalmente grave, que ele possa entender que defende o cliente, deixando o cliente sem defesa. Isso não me parece minimamente aceitável. As normas deontológicas são para proteger o cliente. As normas deontológicas são para proteger o advogado. Quer dizer, não há uma norma deontológica porque se o advogado se sentir injustiçado. Quando está no tribunal, obviamente que sim. Se for um outro colega, se for um terceiro, se for alguém que põe em causa o próprio cliente, que põe em causa a dignidade e a independência do advogado, sim. Mas quando está em causa a autoridade que leva a que a instância se instaure, a que o tribunal se instale, que o julgamento se desenvolva, só o que faltava era o advogado ficar incompatibilizado com o juiz e de virar as costas. E no que diz respeito ao desenvolvimento do julgamento, ouvimos há pouco José Sócrates dizer que não compreende como é que o julgamento não foi suspenso até que se encontre uma nova defesa, ao fim e ao cabo, ou que o próprio encontre um novo representante para a sua defesa. Do seu ponto de vista, o julgamento deveria ter prosseguido como prosseguiu? Qual é a sua opinião? O arguido continuaria a estar representado por o advogado, dado que o advogado tinha que assegurar a defesa em termos deontológicos, mas não o quis fazer e abandonou, ao que se refere, abandonou o local do tribunal e não compareceu. Havendo essa falta, não estando lá, alguém tem que substituir. Por isso é que há os advogados oficiosos, têm que substituir essa falta de defesa e o advogado oficioso avançou para, digamos assim, completar a defesa, para substituir a falta do defensor anterior. A questão que se coloca no plano deontológico é, mas pode um advogado, numa circunstância deste tipo, renunciar de termos imediatos, deixando o seu cliente sem defesa? Não. Deontologicamente, não o deve fazer. Pode o advogado renunciar invocando que está em causa a sua honra, a sua dignidade, a sua independência? Pode. Mas, no meu entendimento, este é um dos casos em que o advogado deve resistir e não renunciar. Porque é só assim que a advocacia se mostra capaz, se mostra corajosa e se mostra íntegra. A maneira de mostrar que a advocacia combate as injustiças, combate aqueles que querem reduzir a defesa, combate aqueles que querem fazer do tribunal, digamos assim, uma condução estritamente por parte do juiz, é resistir, é estar lá, não é sair. Mas é a minha leitura, que é muito radical a um facto. Agora, se me perguntar, mas um advogado que não resiste e renuncia,
comete uma falta deontológica? Não. Não comete uma falta deontológica, mas, na minha opinião, deve sempre, e só no limite, fazê-lo para que a advocacia possa sair prestigiada. E também olhando para o futuro, doutor, parece-lhe que, apesar de considerar que não haverá bases para pedir a nulidade, pelo menos na audiência de hoje, parece-lhe que isto poderá ter impacto no avançar do processo daqui para a frente? O impacto que tem é este impacto, que é dizer que não há defesa, dizer que o arguido agora está abandonado pelo advogado, que o advogado abandonou o arguido porque o juiz provocou esse abandono, porque o tribunal, ao ofender o advogado, leva com que o arguido fique sem defesa. Quer dizer, é criar aqui uma fusão entre os interesses do advogado e do cliente, do advogado e o arguido, que fazem com que haja uma desconsideração do papel do arguido e uma sobreposição do papel do advogado, e dessa maneira a saída do advogado faz com que a leitura seja que o tribunal está a ser ofensivo, está a ser parcial, está a ser injusto, quando aquilo que deveria ser menos referenciado era o papel do advogado. E o mais central é o papel do arguido, porque aqui os processos existem para os arguidos. Os advogados não são parte do processo no sentido de interessados no processo diretos. Eles defendem interesses de terceiros, que são os seus clientes, e os interesses da justiça, que também são terceiros relativamente a ele. Não podemos dar um protagonismo excessivo aos advogados nisto, e depois também não podemos retirar de uma atitude de um advogado uma coisa para além daquilo que é, diria, normal. Podia ter renunciado por uma razão qualquer, agora renunciou e invocou uma razão de combate com o juiz, e eu, como advogado, entendo, eu sei que é discutível, entendo que é assim que se mostra a verdadeira advocacia. É combater também contra os juízes, é combater contra o Ministério Público, é resistir às ofensas, é resistir até à afetação da sua liberdade profissional, e para isso existem reclamações para o Conselho de Magistratura, pedido de intervenção da ordem, recursos, oposições, tudo isso. E para um advogado que já fez centenas de recursos, não lhe custaria nada até fazer uma queixa, se fosse o caso, crime contra o juiz a título individual, se a ofensa fosse de natureza pessoal. Doutor António Raposo Subtil, obrigado por ter estado connosco neste fim de tarde.